Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Isso é o que nosso Deus está fazendo. E pensar que isso é só o começo. E pensar que isso é só o começo. Aleluia. Eu fico imaginando o que mais vem por aí. Oh, aleluia! 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 Há um texto na Bíblia que, quando não chovia há tanto tempo em Israel, e Elias manda o moço ir lá para ver se tinha algum sinal. O moço vai e volta, e não encontra o sinal. Até que em determinado momento ele volta e diz: olha, agora eu vi lá uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias disse: vai chover. Vai chover. Bastava uma pequena nuvem. Aleluia. Uma pequena nuvem, um pequeno sinal. E os grandes milagres acontecem. Glória a Deus. Eu fui convidado pelo pastor Marcos para compartilhar uma palavra com a igreja também nesta noite. Eu louvo ao Senhor pelo privilégio que eu tenho tido nos últimos meses de compartilhar a palavra de Deus com essa igreja. Eu louvo ao Senhor, eu louvo ao Senhor. Oh, aleluia. É muito bom, é muito bom, é muito bom, queridos. É muito bom nós podermos compartilhar a palavra do Senhor. Eu comentei no sábado aqui com os jovens que eu gosto de pregar nessa igreja, porque pregar aqui é muito fácil. E por que é fácil pregar aqui? Porque Deus decidiu falar. E quando Deus decide falar, quem de nós se dispor, Ele vai usar. Quem de nós se dispor, Ele vai usar. O Leandro só está começando. Mas glória a Deus que ele já concluiu que chegou o tempo dele falar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje eu pensei que ele ia um pouco mais. Tenho certeza que daqui a algum tempo a gente vai pedir para ele: segura um pouquinho aí, Leandro. Segura um pouquinho aí, que a gente precisa de mais tempo para fazer outras atividades do culto. Mas hoje ele começou muito bem. E eu tenho certeza que é só o começo. Eu creio, Leandro, eu creio que o Senhor vai te usar muito mais, muito mais, muito mais. E eu quero, nesta noite, no tempo que o Senhor nos permitir, eu quero meditar com os irmãos num texto de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O texto diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Nós somos uma igreja pentecostal. Eu acho que não há dúvida sobre isso, né? Nós somos uma igreja pentecostal. E como igreja pentecostal, nós cremos na atualidade do batismo com o Espírito Santo e nós cremos na atualidade dos dons espirituais. Essa é a marca da igreja pentecostal. Os pentecostais creem no batismo com o Espírito Santo, creem na realidade e na atualidade do batismo com o Espírito Santo, como creem na realidade e na atualidade dos dons espirituais. O batismo com o Espírito Santo, ele é real, ele não é ficção, ele não é história do livro de Atos dos Apóstolos, que aconteceu no primeiro século e ficou como um registro histórico para o primeiro século. O batismo com o Espírito Santo é para os nossos dias. O batismo com o Espírito Santo, ele é para a igreja de hoje. O batismo com o Espírito Santo é para essa igreja. No domingo passado, quando o nosso pastor pregava, o tema da mensagem foi um padrão para a igreja de Vila Nova. E ele disse que o nosso padrão é a igreja do primeiro século, que era uma igreja feliz, uma igreja simples, era uma igreja agradecida, era uma igreja popular,
e era uma igreja frutífera. Ele disse mais. Ele disse que nós, nessa igreja, temos o compromisso de resgatar o papel da igreja de Vila Nova. Nós não vamos viver da história da igreja. A igreja foi aqui fundada em 1931 e fez grandes obras até que em 1995 essa igreja tinha aberto 40 congregações no interior de São Paulo e no interior de Minas. Mas nós não viveremos apenas à sombra da história que esta igreja deixou. Nós temos o compromisso de resgatar o papel da igreja de Vila Nova. E há um chamado para nós retornarmos ao padrão da igreja do primeiro século. Nós só vamos resgatar o papel dessa igreja se nós voltarmos ao padrão dessa igreja. E o padrão dessa igreja, conforme a mensagem que nós recebemos domingo, é o padrão da igreja do primeiro século. E o que caracterizou a igreja do primeiro século? O que tornou a igreja do primeiro século uma igreja tão marcante? A presença do Espírito Santo. A igreja, ela nasceu, no primeiro século, ela nasceu com uma manifestação gloriosa do Espírito Santo, ela cresceu com aquela manifestação gloriosa do Espírito Santo, ela permaneceu com aquela manifestação gloriosa do Espírito Santo e ela evangelizou todo mundo conhecido da época com a mesma unção, com a mesma graça, com o mesmo poder que eles receberam no dia de Pentecostes. E é esse o padrão proposto para a nossa igreja. O pastor disse que a principal característica daquela igreja é que ela era uma igreja presidida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tinha um lugar de honra na igreja do primeiro século. Eu quero que o Espírito Santo presida a nossa igreja. Eu quero que o Espírito Santo tenha um lugar de honra nessa igreja. Eu quero que os pastores dessa igreja tomem decisões, antes de tomar as decisões, consultem o Espírito Santo sobre elas. Eu quero que os crentes dessa igreja também aprendam a consultar o Espírito Santo antes de tomar as suas decisões diárias. Eu quero que o Espírito Santo seja realmente o presidente desta igreja. Eu quero, aleluia, participar, congregar, cultuar, adorar, aleluia. Eu quero estar numa igreja onde o Espírito Santo tem primazia. Eu quero estar numa igreja onde o Espírito Santo fala. Eu quero estar numa igreja onde os dons do Espírito Santo se manifestam. Eu quero estar numa igreja onde o batismo com o Espírito Santo não é realidade somente nas festividades, mas o batismo com o Espírito Santo é uma realidade em todos os cultos e pode ser uma realidade hoje, se você ainda não é batizado com o Espírito Santo. Eu quero estar nessa igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. O pastor disse que aquela era uma igreja que evangelizava com poder e com dinamismo. O Espírito Santo, ele fornecia o calor, a dinâmica e a alegria que caracterizavam todo o movimento do evangelho no primeiro século. Olha que coisa interessante, né? Tem muita gente, tem muito crente que vive numa frieza tão grande que eles acham que a vida de crente é a vida monótona, né? Mas não é. Se você viver cheio do Espírito Santo, você terá o calor do Espírito Santo, você terá a dinâmica do Espírito Santo e você terá a alegria do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia, uma alegria incomparável, uma alegria que, a despeito das circunstâncias, não importa como você se sente, não é sobre como eu me sinto, não é sobre isso. Eu posso estar me sentindo muito mal, mas como disse o profeta, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que dê tudo errado, eu me alegrarei no Senhor, aleluia, porque o Espírito Santo produz essa alegria na minha vida. Nós precisamos conhecer melhor o Espírito Santo. Na igreja do primeiro século, cada parte da vida diária dos crentes, inclusive o seu trabalho e a sua adoração, era dedicada a Cristo e estava sob a orientação do Espírito Santo.
tudo que eles faziam, eles contavam com o Espírito Santo. Precisamos escolher um novo diácono. Vamos orar, vamos consultar o Espírito Santo. Nós precisamos de cuidar das viúvas da igreja. Vamos orar, vamos encontrar gente cheia do Espírito Santo e colocar para fazer esse trabalho. Nós precisamos entender qual será o papel dos pastores da liderança dessa igreja. Vamos orar. E aí eles oram e digam, olha, nós vamos ficar, a liderança da igreja, na oração e na palavra. Nós ficaremos na oração e na palavra. E o Espírito Santo atuava constantemente naquela igreja. E os dons espirituais se manifestavam constantemente naquela igreja. E o poder de Deus se manifestava constantemente naquela igreja. Eu fico, assim, realmente impactado, porque uma igreja que começou com mais ou menos 120 pessoas no dia de Pentecostes, após a primeira mensagem pregada naquela igreja, 3.000 pessoas se convertem. Que dia que você viu 3.000 pessoas se converterem? Eu confesso para vocês que eu não me lembro da última vez que eu vi um número de pessoas se converterem que fosse uma centena de pessoas. Mas lá naquela igreja do primeiro século, a primeira mensagem pregada pelo apóstolo Pedro, cheio de graça, cheio de unção, cheio de autoridade do Espírito Santo. Aleluia! Aquela mensagem, ela falou diretamente àqueles corações e aquelas almas, e o Espírito Santo atuou de forma tão poderosa que 3.000 pessoas foram convencidas do seu estado de pecador e da necessidade que eles tinham de um grande Salvador, e eles aceitaram Jesus como Salvador. O segredo para o crescimento da igreja não está nos programas que essa igreja faz. O segredo para o crescimento de uma igreja não está nas festividades que essa igreja faz. O segredo para o crescimento da igreja está na atuação do Espírito Santo na vida dessa igreja, na atuação do Espírito Santo na vida dos crentes dessa igreja. Sem a atuação do Espírito Santo na vida dos crentes e na vida da igreja, a igreja está condenada à morte. A igreja está condenada à morte. Queridos, quantos templos na Europa que se tornaram bares, casas de shows, que se tornaram teatros? Quantos templos nos Estados Unidos? Templos lindos, que estão vazios, sem um pastor para cuidar daquela igreja, porque não tem crentes para frequentar aquela igreja. E por que isso aconteceu? Porque eles permitiram que o Espírito Santo se ausentasse daquelas igrejas. Nós precisamos do Espírito Santo. E nós precisamos reconhecer isto. A nossa igreja precisa do Espírito Santo. E nós precisamos reconhecer isso, porque à medida que nós reconhecemos, nós vamos buscar. E à medida que nós buscarmos, nós vamos receber. Aleluia! Nós vamos receber. E nós seremos sim uma igreja frutífera. Nós seremos sim uma igreja que ganhará muitas almas. Não por causa da eloquência dos pregadores. Não por causa do conhecimento da palavra que tem os nossos pastores aqui, não por causa da capacidade de persuasão humana, mas por causa da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Oh, aleluia, 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 aleluia. Nós precisamos conhecer melhor o Espírito Santo. E nós só vamos fazer isso através da nossa total rendição e comunhão com Ele, para entendermos devidamente as suas manifestações. Nós precisamos saber quando é que o Espírito Santo está manifestando. E para entender quando é que o Espírito Santo está manifestando e como ele está manifestando, nós precisamos conhecer mais o Espírito Santo. E como que a gente conhece alguém? A gente conhece alguém relacionando com essa pessoa. A gente conhece alguém convivendo com essa pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa que quer relacionar com você. O Espírito Santo é uma pessoa que quer relacionar comigo. O Espírito Santo quer se fazer conhecer. Ele quer que você o conheça melhor.
Ele quer que você o conheça melhor. E o que nós faremos hoje, um pouquinho hoje, é conhecer um pouquinho do Espírito Santo através da palavra. Mas, queridos, muito mais do que a palavra, você e eu, nós precisamos de uma experiência real com o Espírito Santo, não somente de uma, mas de uma coleção delas. Nós precisamos da manifestação poderosa do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós precisamos fazer obras, aleluia, que manifestem a presença do Espírito Santo nas nossas vidas e na nossa igreja. É disto o que nós precisamos, aleluia. Graças a Deus, nós temos recebido a palavra aqui continuamente. Eu sei, obviamente, que há igrejas ditas pentecostais onde há muito não se prega uma mensagem sobre o Espírito Santo nos altares nos púlpitos daquelas igrejas. Mas glória a Deus que aqui no púlpito da nossa igreja não tem faltado uma mensagem genuína sobre as verdades do Espírito Santo. E nós que já temos a verdade do Espírito Santo, nós que já temos a palavra, aleluia, nós que já temos a revelação, nós precisamos de nos posicionar. Nós precisamos dizer, Senhor, eis-me aqui, aleluia, porque à medida que nós nos posicionarmos, o Senhor vai nos usar. O Senhor vai nos abençoar, o Senhor vai manifestar o seu poder. O Espírito Santo na Bíblia, ele é simbolizado pelo fogo. No Antigo Testamento, Levítico 6,13, diz o seguinte: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo de Deus, ele deve estar presente na vida de cada crente. Crente sem o fogo do Espírito Santo está correndo risco de vida. Sem o fogo do Espírito Santo na sua vida, você está correndo risco de vida. Você precisa, eu preciso. O fogo tem que arder continuamente sobre o altar. O fogo não pode se apagar. Essa era a ordem de Deus para o sacerdote. O sacerdote deveria manter continuamente aquele fogo aceso, porque aquele era o fogo onde se queimavam os holocaustos, aleluia, e aqueles holocaustos eram queimados como sacrifício pelos pecados que aquelas pessoas cometeram. Hoje, Jesus já pagou tudo o que precisava ser pago para nós. Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário. Quando Jesus pagou esse preço, nós não precisamos mais fazer aquele sacrifício que era queimado lá naquele holocausto, mas nós precisamos nos oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E quando nós fazemos isso, o Espírito Santo, que é o fogo de Deus, ele desce sobre as nossas vidas e ele nos queima. E ele nos mantém constantemente aquecidos, constantemente em comunhão com Deus. Aleluia, 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 aleluia. É o Espírito Santo, queridos. É o Espírito Santo, aleluia, que nos mantém com o coração forte, alegre, aquecido para enfrentar as tribulações. Não adianta você ler uma mensagem de autoajuda, ou não adianta você ver na televisão um mensageiro que muitas vezes tem uma mensagem baseada na Bíblia, mas ele está ali aplicando uma mensagem de autoajuda. Por quê? Porque falta ali a unção do Espírito Santo. Quando você tem a unção do Espírito Santo, quando você ouve uma mensagem que tem Espírito... Quando você ouve uma mensagem que tem o som do Espírito Santo, você não ouve uma mensagem de autoajuda, você ouve uma mensagem de ajuda do alto, aleluia, porque ela flui do trono de Deus, porque ela flui, aleluia, do trono de Deus, com a unção do Espírito. E a Bíblia disse que a unção, ela quebra o jugo, e todo aquele jugo que antes te aprisionava, todo aquele jugo que antes te fazia sentir um crente cansado, alguém que queria desistir da batalha, todo aquele jugo, ele é liberado, todo aquele jugo vai embora. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quanto crente cansado, quanto crente oprimido, quanto crente precisando ir até Jesus, quanto crente que precisa ir até Jesus. Oh, meu querido, faz isso nesta noite, vem até Jesus, aleluia, e aproveita que Ele tem dons, que Ele tem presentes, que Ele tem dádivas do Espírito Santo para te dar, e troque o seu jugo por essas dádivas. É muito melhor ter as dádivas do Espírito do que andar sobrecarregado. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo ele também é simbolizado pela água, pelos rios e pelas chuvas. No momento ele é simbolizado pelo fogo, no outro pela água, pelo rio e pelas chuvas. A água ela é vital para a natureza, sem ela o ser humano não vive. Assim como a igreja não vive sem o Espírito Santo. É impossível uma igreja viver sem o Espírito Santo. No plano espiritual, a água, os rios e chuvas simbolizam o mover do Espírito Santo na vida dos que recebem a Cristo. Em João 4,14, Jesus disse: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der fará com que nasça nele uma fonte que tornará ou que durará até a vida eterna, durará até a eternidade. Em João 7, 37 e 38, o mesmo Jesus diz: o último dia da festa era o mais importante. Naquele dia, Jesus se pôs de pé e disse bem alto: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Aleluia! Quando você crê em Jesus, quando você bebe da fonte que é Jesus, flui em você esse rio do Espírito Santo. Ele flui em você. Ele flui em você. Em Isaías 44, versículo 3, a palavra diz: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. O profeta Isaías, nesse caso, falava a respeito do derramamento do Espírito Santo sobre uma geração vindoura. Lá, Isaías falava sobre o derramamento do Espírito Santo sobre uma geração vindoura. Sabe o que é bom para a nossa geração? É que essa profecia ela começou a se cumprir lá nos dias de Pentecostes. E ela prossegue até hoje. Embora haja alguns teólogos, embora haja algumas igrejas que insistem em dizer que o Espírito Santo, ele, obviamente, de acordo com a teologia deles, atua aqui somente no tempo daquela igreja do primeiro século. Embora haja esse ensinamento, a realidade é que o Espírito Santo continua atuando na vida de muitas igrejas e na vida de muitos crentes. A realidade, aleluia, é que o Espírito Santo continua tão poderoso, aleluia, e tão atuante quanto ele foi na igreja do primeiro século. Ele continua nos nossos dias. Ele continua nos nossos dias. E a palavra disse que derramarei água sobre o sedento. Se você tiver sede, você vai receber a água do Espírito. Se você tiver sede do Espírito, você vai receber a água do Espírito. O Espírito Santo também é simbolizado pelo selo. Nos tempos bíblicos, o selo ele era usado para designar a posse de uma pessoa sobre alguma coisa ou sobre alguém por ela selada. Nos tempos bíblicos era comum que as pessoas tivessem escravos. Então, quem tinha escravo, selava os seus escravos. Quem tinha os seus bens, sela os seus bens. Nós conhecemos, é muito comum ainda no nosso tempo, os criadores de gado. O que eles fazem? Eles selam o gado para dizer: esse é meu, esse me pertence. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22, diz: ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Em Efésios 1:13 diz: a mesma coisa aconteceu também com vocês quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando lhes deu o Espírito Santo que ele havia prometido. Aleluia! O selo é a marca do proprietário. Eu gosto de saber que eu tenho dono. Eu tenho dono. Aleluia! Eu tenho dono. Você tem dono por quê? Porque você tem a marca de Cristo. Você está selado com o Espírito Santo. Eu gosto de saber que eu não estou aqui por um mero acaso e que não tem quem cuide de mim. Deus cuida de mim. Aleluia! Ele decidiu me selar com o Espírito Santo. E quando ele selou, ele disse: esse é meu.
E quando ele selou você, ele disse: esse é meu, essa é minha, aleluia. Você tem dono, você tem dono, você foi comprado por alto preço, você foi comprada pelo precioso sangue de Jesus, aleluia, e foi selada com o Espírito Santo. E foi selada com o Espírito Santo. Queridos, eu tenho nos últimos tempos ficado um tanto assim perplexo diante da crise de identidade de pessoas, de organizações, de lideranças, de governos e de igrejas. E eu fico, por outro lado, muito feliz por saber que nós não precisamos viver em crise de identidade. Nós sabemos quem nós somos de Deus. Nós somos de Deus, nós temos um dono, nós temos um dono, então nós sabemos quem nós somos. É muito bom saber quem nós somos e saber a quem nós pertencemos. O batismo com o Espírito Santo, ele é uma bênção na vida do crente. E eu queria falar um pouquinho sobre o batismo com o Espírito Santo. Como eu já disse, ele não é uma teoria e nem uma possibilidade remota. Ele é uma realidade e é algo indispensável para o povo de Deus. É algo indispensável para o povo de Deus. É lamentável saber que muitas igrejas, elas não creem na atualidade do batismo com o Espírito Santo, nem dos dons espirituais, e por isso elas não buscam. E, obviamente, elas estão preparando aquele povo para ir para o céu. Mas eu fico pensando, meu Deus, se com os dons espirituais, se com o batismo com o Espírito Santo, se com a manifestação real do Espírito Santo, já é difícil conduzir uma igreja na tua presença e levar esse povo até o céu, como deve ser mais difícil fazer isto sem a manifestação do Espírito Santo? Como deve ser difícil fazer isso sem crer na realidade e experimentar a realidade do poder do Espírito Santo? Mas o fato é, o Espírito Santo ele é real, ele é para os nossos dias, ele é uma bênção para os crentes. O batismo com o Espírito Santo, ele é revestimento de poder, é uma bênção posterior à experiência da salvação. O batismo com o Espírito Santo, ele nos introduz numa nova dimensão espiritual. Olha isso. Você aceita Cristo como Salvador e você já entrou numa nova dimensão espiritual. Mas quando você é batizado com o Espírito Santo, você avança um pouco mais nessa dimensão espiritual. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você quer avançar na sua jornada cristã, se você quer avançar no seu relacionamento com Deus e no seu relacionamento com o Espírito Santo, essa é a noite de fazê-lo. O Espírito Santo quer te introduzir numa nova dimensão espiritual. Ele quer te equipar para que você proclame o Evangelho com mais eficácia, para que você sirva a Deus com mais amor, para que você tenha uma vida mais santa e mais irrepreensível. Olha que coisa maravilhosa. Ele nos introduz a uma nova dimensão espiritual. Ele nos equipa para pregar a palavra com eficácia. Oh, aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Eu fico pensando, queridos, e até entendo, né, porque algumas pessoas dormem em alguns cultos, né? O que acontece? Falta, obviamente, uma manifestação do Espírito Santo e falta, obviamente, unção, falta graça. Eu não estou falando de gritaria, e me desculpem porque eu também, às vezes, saio aqui do normal e eu dou os meus gritos, me perdoem por isso. Eu não estou falando de fazer espetáculo, eu não estou falando de fazer teatro, mas eu estou falando realmente da unção do Espírito Santo, que é uma unção que ela nos capacita, que ela nos equipa para proclamar o Evangelho, para proclamar a palavra com eficácia. E quando nós proclamamos a palavra com eficácia, por favor, não olhem para o João, não olhem para o Sérgio, não olhem para o pastor Marcos, não olhem para o Luciano, não olhem para o pastor Flauzinino e fala como eles fazem bem. Não, nós não fazemos bem, não. É a ação do Espírito de Deus em nós. Aleluia! É a ação do Espírito de Deus em nós que nos capacita a fazer bem.
Nós não temos capacidade alguma que vem de nós, alguma, queridos, alguma. Aleluia, toda honra, toda glória, todo louvor pertence ao Senhor, porque é dele que vem, é dele que vem. Nunca, meus irmãos, nunca. Quando você vier para a igreja, não venha porque o fulano vai pregar ou o outro vai pregar. Não venha porque você espera uma palavra do pastor. Não venha porque você espera uma palavra de um mensageiro especial. Mas venha pedindo: Deus, fale comigo nesta noite. E você pode se surpreender. Houve um domingo que eu estava muito aflito, muito preocupado. Eu disse: Deus, fale comigo nesta noite. E foi um irmão novo convertido, ele não está aqui hoje, o Mateus. Ele estava fazendo um curso com o Martin de como pregar, e ele foi pregar a mensagem. Ele pregou talvez por 5 ou 10 minutos e falou profundamente ao meu coração. Foi aquele instrumento que Deus usou aquele dia. Alguém, aleluia, sem muita profundidade de conhecimento da palavra, sem muita amplitude, mas com unção do Espírito Santo na vida. Aleluia. Se você vier para ouvir Deus falar com você, você ouvirá Deus falar com você. Você ouvirá Deus falando com você. Aleluia, aleluia. E oxalá que você se disponha a ser o instrumento que Deus vai usar para falar comigo. Tomara que você se disponha e diga: Deus, eu quero ser o instrumento que o Senhor vai usar para falar com o João. E pode ser falar comigo através de uma mensagem da Bíblia, através de um versículo que você me escrever, através de um e-mail que você me mandar, mas pode ser falar comigo também através de uma revelação que o Espírito Santo te der, através de uma profecia que o Espírito Santo trouxer para mim através de você, através de uma interpretação de língua, aleluia, que ele usar você para fazer. Aleluia, eu quero ouvir a voz do Espírito Santo e aleluia, eu quero deixar esse desafio para você. Seja esse instrumento que Deus vai usar para falar comigo. Seja esse instrumento que Deus vai usar para falar com seu irmão. Seja esse instrumento que Deus vai usar para edificar essa igreja. Para edificar essa igreja. Glória a Deus. A evidência do batismo com o Espírito Santo, a evidência inicial, é o falar em línguas. O falar em línguas e o dom de variedade de línguas, eles evidenciam o batismo com o Espírito Santo. Se você lê em Atos capítulo 2, versículo 4, lá diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. O propósito primário do dom de línguas é edificar o crente individualmente. Então vamos lá. Nós já sabemos que o Espírito Santo quer nos levar a uma nova dimensão espiritual. E nós sabemos que quando você é batizado com o Espírito Santo, quando você aceita Cristo, o Espírito Santo ele vem habitar em você. Então, todas as pessoas que aceitaram a Cristo como Salvador, elas têm o Espírito Santo na vida delas. Então, não se preocupem, vocês todos têm o Espírito Santo. O convite que o Espírito Santo nos faz hoje é: vamos um pouquinho mais. Vamos andar um pouquinho mais. Talvez você esteja na margem do rio, talvez você esteja com água nos artelhos, talvez você esteja com a água do Espírito no joelho, talvez até na cintura. Mas o convite do Espírito Santo nesta noite é: vamos um pouquinho mais. Vamos avançar um pouquinho mais. Se está na margem, entre no rio. Se já entrou no rio, avance, avance, avance até onde o Espírito Santo te levar. E para quem não é batizado com o Espírito Santo, então o convite é: venha ser batizado com o Espírito Santo, deseje ser batizado com o Espírito Santo, ore, busque o batismo com o Espírito Santo. E quando você for batizado com o Espírito Santo, o sinal que você foi batizado com o Espírito Santo é falar em línguas. E falar em línguas, por que é importante falar em línguas? Falar em línguas edifica a você mesmo. Falar em línguas te possibilita falar diretamente com o Senhor. Não que o Senhor não entenda português. Ele entende português muito bem, como entende inglês, japonês e qualquer outra língua falada no mundo. Mas Ele entende também as línguas faladas no céu. E Ele quer que nós falemos a língua do céu. Eu costumo brincar com os jovens às vezes, porque os jovens, alguns deles querem morar fora do país para aprender outra língua. Eu sempre digo para eles o seguinte: olha, se você fosse trabalhar no outro país e soubesse hoje que você vai, a partir de julho, trabalhar em outro país, o que você faria? Invariavelmente, eles me dizem, aqueles que não sabem a língua ainda: eu iria estudar a língua. Se é para ir para a China, eu iria estudar mandarim. E aí eu digo para eles: e me diz uma coisa, você pretende ir para o céu? Ah, sim, claro, eu quero ir para o céu. E você já fala a língua lá do céu?
Você já fala a língua do céu? Você quer ir para o céu? Aprenda a falar a língua do céu. Aprenda a falar a língua do céu. Aleluia. E o batismo com o Espírito Santo, então, ele vem com essa evidência de falar, aleluia, as línguas lá do céu. Ora canta labaixo ribianda labaça. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Eu tive o privilégio de aprender a falar inglês. Eu tenho o privilégio de falar uma das línguas mais difíceis do mundo, que é português. Como você também tem o privilégio de falar essa língua que é uma das mais difíceis do mundo, português. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa. Nada me dá mais satisfação do que falar a língua do céu. Nada, não. Nada me dá mais satisfação do que falar a língua do céu. Nada me dá mais satisfação do que falar a língua do céu. Aleluia. 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 A palavra diz que o Espírito de Deus ele comunica com o nosso espírito. E quando ele faz essa comunicação, ele nos dá uma convicção, ele nos dá uma certeza que nós somos filhos de Deus. Ele nos dá uma certeza que nós estamos unidos com Cristo. Você precisa, eu preciso, nós como igreja precisamos dessa comunhão com o Espírito Santo para ter diariamente renovada essa convicção de que nós estamos unidos com Cristo. Não perca, querido, não perca essa satisfação, não perca essa conexão. E lembre-se, essa conexão ela acontece através da ação do Espírito de Deus na sua vida e começa, aleluia, quando você aceita Cristo. Mas o que acontece? Deus sempre tem mais para nós. O texto que eu li em 1 Coríntios 12:31 diz: procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Veja só, procurai com zelo os melhores dons. E não para por aí. Depois que você encontrar os melhores dons, sabe o que Paulo diz? Eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então você aceita Cristo, você está feliz de ter aceitado a Cristo, Jesus está mudando a sua história, está mudando a sua vida, está realmente te dando alegria, está tornando você uma pessoa muito melhor do que você era antes, você está feliz com isso, mas Ele tem mais para você. Ele tem mais, Ele tem o batismo com o Espírito Santo. Ele tem o batismo com o Espírito Santo. E se você já foi batizado com o Espírito Santo, não pare por aí, Ele tem mais. Ele tem os dons espirituais. Aleluia, então Ele sempre tem mais, Ele sempre tem mais, e nós precisamos, aleluia, buscar mais de Deus e aproveitar esse algo mais que Ele tem para nós. Glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Como disse, então, o propósito primário do dom de línguas é edificar o crente individualmente. Então, nós precisamos falar em línguas para que nós sejamos individualmente edificados, espiritualmente edificados. Ore em línguas. Ore em línguas. Você será edificado. Aproveite aqueles momentos gloriosos de manifestação do Espírito Santo na nossa igreja e fale em línguas. Você será edificado. Aproveite quando tiver todo mundo em silêncio. Aquele silêncio assim que parece que se cair um alfinete no chão a gente vai ouvir o barulho, né? Aproveite esses momentos e fale em línguas. Rompa esse silêncio em adoração, em louvor, em glorificação ao nosso Deus e faça isso, aleluia, numa língua lá do céu. Faça isso, faça isso. Oh, aleluia. Aleluia, é claro que eu preciso pregar para vocês em português, mas eu gostaria muito, apesar que eu acho que a gente poderia até fazer isso aqui, aracanta labá, aleluia, aleluia. Queridos, eu estou muito feliz, sabe por quê? O Senhor tem nos levado a outro nível, eu não sei, queridos, eu não sei quanto a vocês, eu estou nessa igreja há 12 anos, eu não sei quanto a vocês, eu não sei se vocês perceberam isso, se vocês não perceberam, percebam, nós estamos realmente em outro patamar. E não é que nós melhoramos, não. É que o Espírito Santo está nos aperfeiçoando. É Ele que está nos conduzindo com Ele. Basta você dizer, eu vou. Se você dizer, eu vou, Ele te leva. Ele está nos levando. Aleluia.
E por que eu estou dizendo isso, né? Por que eu estou dizendo isso? Eu sempre fui muito cuidadoso ao pregar a mensagem, obviamente tentar falar o mínimo de a língua estranha, porque é língua estranha, e eu sei que a língua estranha edifica a mim que falo, mas não edifica quem ouve. Mas eu sei também o seguinte, que se eu falar língua estranha, eu serei edificado, mas se eu falar língua estranha, e se você, aleluia, pedir, Senhor, me dê a capacidade de interpretar, Ele vai te usar com o dom de interpretação, e todos nós seremos edificados, aleluia. E mais que saber isso, sabe o que tem acontecido? Algumas vezes, quando eu acabo saindo ali do meu controle, que a palavra disse que o Espírito é sujeito ao profeta, algumas vezes, quando eu acabo não conseguindo me manter sob o controle de falar só em português, eu acabo falando alguma coisa em língua estranha, aí Deus tem usado maravilhosamente uma pessoa nessa igreja para me dizer exatamente aquilo que nem eu sabia que eu falei. Aracantalabás. Aleluia, queridos, é maravilhoso. É maravilhoso. Agora, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? O falar em línguas não é só para mim. O falar em línguas não é só para a liderança da igreja. O interpretar não é só para um ou para uma irmã específica. Todos vocês podem falar em línguas. Todos vocês podem interpretar. E eu, confesso para vocês, na verdade, hoje, quando lia os textos, preparando essa mensagem, eu me senti na responsabilidade de começar a orar para que Deus também me use em interpretação. É claro que eu sei que a palavra disse isso, que o Espírito Santo usa cada um para o que for útil. Talvez eu não seja um bom intérprete, né? A única vez que eu fui interpretar um pregador aqui, eu preguei mais do que ele, porque eu não consigo me conter, eu não consigo realmente me conter. É maravilhoso, é rica a palavra de Deus. E eu lembro que o americano dizia uma coisa, obviamente ele sabe que em português a gente a tradução é um pouquinho maior, né? Mas a minha tradução era muito maior, porque eu não conseguia me conter, então talvez eu não seja um bom intérprete. Mas se você é um bom intérprete, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Eu louvo a Deus, teve um culto que alguém estava, não lembro mais, alguém falava em língua estranha, eu dizia, Deus, tem misericórdia, eu quero entender esse negócio, o que está acontecendo, eu quero entender. E quando eu disse isso na minha oração, uma irmã que estava aqui no grupo de louvores, ela começou a traduzir o que estava sendo falado, ela começou a interpretar o que estava sendo falado em línguas estranhas. Aleluia! Eu gostaria de ver isso em toda a igreja. Eu confesso para vocês que não vejo. Não estou dizendo que a nossa igreja é melhor que as outras, não é isso. Eu estou dizendo o seguinte, que se nós quisermos, nós seremos tão bons quanto Deus quer que nós sejamos. Se todas as igrejas quiserem, todas elas serão tão boas quanto Deus quer que as igrejas sejam. Precisamos querer, precisamos buscar, precisamos desejar. Aleluia, aleluia. E eu louvo a Deus, porque eu gosto desses cultos onde a manifestação do Espírito Santo, ela é poderosa, ela é real. Eu tenho buscado isso, eu não quero vir na igreja perder meu tempo, eu não quero, eu posso fazer outras coisas, mas vir à igreja para mim é um momento de edificação espiritual para mim, é um momento que eu venho adorar o meu Deus, que eu venho desfrutar da comunhão com vocês, e eu quero que seja relevante, eu quero que isso produza, aleluia, um louvor aqui, que seja novidade lá no céu, eu quero que isso produza aqui, aleluia, edificação na minha vida e na tua também. E na tua também, eu não acho possível que você venha para a igreja quinta-feira à noite, sabendo que você vai trabalhar amanhã cedo, que você venha aqui e que você saia aqui sem ser edificado. Eu não acho que seja aceitável. Eu não acho. Seria muito medíocre da nossa parte virmos para a igreja sabendo que Deus quer falar conosco, sabendo que o Espírito Santo quer atuar na nossa vida. Seria muito pouco da nossa parte aceitarmos menos do que a ação do Espírito Santo, menos do que a voz de Deus falando conosco, menos do que a unção do Espírito Santo, menos do que as respostas e as direções vindo do trono de Deus. Seria muito pouco da nossa parte. Nós precisamos desejar mais. Agora, querido, quando eu desejo, eu também sou responsável. Por quê? Porque assim como Deus usa um para falar, Deus usa o outro para interpretar, Deus usa o outro com dom de cura, Deus usa o outro com dom de profecia, Deus usa o outro com dom de fé, o outro com dom de milagres. Mas cadê você? Cadê você? Eu, como parte dessa igreja, eu preciso de alguém mais usado com dom de profecia. Eu preciso de alguém usado com a fé sobrenatural. Eu preciso de alguém, aleluia, usado com dom de milagres. Eu preciso para a minha edificação. Eu preciso.
Oh, Espírito Santo, usa-me para que o Senhor sabe que eu sou útil, usa-me. Mas usa também, Espírito Santo, para cada um desses crentes dessa igreja, para que eles também contribuam para a minha edificação e para a edificação de toda essa igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós somos responsáveis pela edificação da igreja. Não é somente o pastor da igreja, não é somente a liderança da igreja. Nós somos responsáveis pela edificação da igreja. E essa edificação, ela acontece quando nós nos envolvemos com o Espírito Santo, quando nós conhecemos o Espírito Santo. Aleluia! Quando nós somos edificados no Espírito Santo. Batismo significa mergulhar, submergir. Através do batismo com o Espírito Santo, você mergulha no rio de Deus. Aleluia! Tem crente que passa a vida inteira à margem do rio. Tem crente que passa a vida inteira vendo os outros mergulhar e falando, nossa, deve ser bom, né? Deve ser bom, né? Ah, eu não me contento. A margem não é suficiente para mim. Eu quero ir mais fundo. Eu quero conhecer mais. Eu quero receber mais. Eu quero mergulhar. E o batismo com o Espírito Santo permite que você dê os seus mergulhos no rio de Deus. Aleluia. Essa noite você pode mergulhar. Essa noite você pode mergulhar no rio de Deus. Essa noite você pode receber mais ainda do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não fique na margem do rio. Vá mais longe. Deus está levando essa igreja a um novo patamar. O Espírito Santo está conduzindo essa igreja para águas mais profundas. O Espírito Santo está conduzindo essa igreja para águas mais profundas. E se você ficar à margem, você vai ficar à margem. Eu não posso ir para você, eu posso vir aqui, eu posso trazer para você essa mensagem, posso dizer para você, venha conosco, mas você precisa se dispor. Você precisa desejar o batismo com o Espírito Santo, você precisa desejar os dons do Espírito Santo, você precisa dizer, Deus, se é fato, se é verdade que essa igreja vai mesmo para águas mais profundas, eu também quero ir. Eu também quero ir. Eu também quero ir. E à medida que você disser isso, Deus também vai operar de forma gloriosa, de forma poderosa na vida de cada um de vocês. Eu vou parar por aqui. São 9h15. Se tivermos uma outra oportunidade, noutra oportunidade, nós falamos um pouquinho mais sobre isso. Na verdade, minha intenção era falar sobre os dons do Espírito Santo. Consegui falar um pouquinho, mas eu acho que talvez a gente precise buscar mais o batismo com o Espírito Santo. Aqueles que não são batizados, orem, desejem, busquem o batismo com o Espírito Santo. Queridos, por favor, você que já é batizado com o Espírito Santo, busque os dons espirituais. Você que já é batizado com o Espírito Santo, comece a orar, se você ainda não começou, comece a orar para que Deus batize os outros nessa igreja com o Espírito Santo. Comece a orar para que nós sejamos uma igreja de fato, cheia de unção, cheia de graça, cheia de poder. Queridos, não é suficiente, não é suficiente a unção, a graça, o poder apenas no altar da igreja, não é suficiente, não é suficiente, o poder, ele é para toda igreja, a unção é para toda igreja, mas o que acontece? O seu pastor, ele não vai conseguir se santificar por você, ele não vai conseguir ser batizado do Espírito Santo por você, ele não vai conseguir receber os dons espirituais por você, ele não vai conseguir, você precisa fazer isso. Você precisa desejar, você precisa buscar, você precisa desejar ardentemente, fazer disso a sua oração, aleluia, fazer disso a sua oração, dizer, Deus, eu não posso mais ser o crente de sempre, eu preciso ir mais além, eu preciso da tua unção, eu preciso do batismo, eu preciso de dons, eu preciso de mais, Deus. E se você pedir, sabe o que Jesus disse? Se vocês, sendo mal, sabem dar boas dádivas, quanto mais o Pai Celestial. Se vocês pedirem, Ele vos dará o Espírito Santo. Ele dá, Ele dá. Eu quero parar por aqui, mas eu quero realmente encorajar a cada um de vocês. Busquem o batismo com o Espírito Santo. E os que são batizados, busquem os dons espirituais. Noutra oportunidade, a gente fala um pouquinho mais dos dons espirituais. Mas busquem os dons espirituais. Queridos, nós seremos uma igreja cheia da unção, cheia do poder, cheia da revelação. Aleluia! Nós seremos. E eu não quero que você fique de fora disso. Eu não quero ficar fora disso. Eu não quero.
Eu tinha uma preocupação muito grande dos nossos jovens nessa igreja ficarem fora disso, e eu vejo que eles não estão fora. Na verdade, ao mesmo tempo que eu me preocupava, eu orava e pedia a Deus, eu não quero que eles fiquem fora, e eu vejo agora, aleluia, manifestando de forma gloriosa, quando a eles são dadas a oportunidade para pregar, eles vêm e eles falam com autoridade, com unção, com graça do Senhor, aleluia, aleluia. Por quê? Porque eu e várias outras pessoas dessa igreja, nós vamos orar ao Senhor, nós vamos aceitar a situação, nós vamos pedir ao Senhor que nós queremos os nossos jovens realmente engajados, nós queremos os nossos jovens realmente cheios de graça, cheios do poder, cheios da unção, e nós queremos a igreja também assim. Agora eu preciso de você. Eu preciso de você para a minha edificação. Eu não serei completamente edificado se você não for usado com os dons que o Espírito Santo tem para usar a cada um de vocês. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Me ajude a ser edificado. Permita que Deus te use e que você também contribua para a minha edificação e para a edificação de cada um dos nossos irmãos aqui. Que Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilhoso. Glória a Deus. Muito bom. Aleluia. Gostoso, né, irmãos? Nós poderíamos ficar aqui ouvindo o João Camargos até amanhã. A gente podia ir mais longe, porque afinal de contas amanhã já é sexta-feira e depois já é sábado. E aí já final de semana já chegou, mas nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Jesus disse que ele voltaria. Eu vou, eu preciso ir para que ele venha. E Jesus chegou lá. Ficaram juntos 10 dias. 10 dias se confraternizando lá no céu. E o Espírito Santo deixou o céu. Está aqui nesse planeta Terra já há mais de 2000 anos. Fazendo um trabalho tremendo, de suma importância para a igreja do Senhor Jesus. Precisamos entender isso, que o Espírito Santo é Deus e Ele está aqui entre nós. Não despreze o Espírito Santo, Ele é Deus. Não entristeçais o Espírito Santo, porque é Ele que vai lhe conduzir lá em cima. É Ele que vai fazer todo o trabalho. Para o dia da vossa redenção, não entristeçais. Vamos nos envolver com Ele. Amém? Jesus me batizou com o Espírito Santo em casa. Quando o João Camargo estava pregando aqui, eu voltei no tempo. Não sou muito velho não, viu? Não sou muito velho. Mas eu voltei no tempo mais de 30 anos. Quando eu decidi buscar o batismo com o Espírito Santo com muita intensidade. Não perdia vigília. Ontem uma vigília na casa do irmão João. Lá estava eu. Ontem uma vigília. Lá na fazenda, tinha uma fazenda aqui perto do Shopping Dom Pedro, na casa do irmão Adão Nogueira. Lá estava. Irmãos, eu saía muito feliz por ter participado, mas não recebi o batismo com o Espírito Santo. Mas um dia eu disse, eu vou precisar usar mais o meu tempo buscando o batismo com o Espírito Santo. Eu chego em casa da escola, fico conversando e vou dormir 1 hora. Então esse espaço da meia-noite até 1 hora eu vou usar para orar, para buscar o batismo com o Espírito Santo. Eu vou usar esse tempo. Então eu cheguei na segunda-feira e disse, vou começar hoje. Naquela época a gente usava um aventalzinho branco. Quem usou esse aventalzinho branco na escola? Usou? Usou também, usou. Aventalzinho branco, tirei o aventalzinho, coloquei meus livros lá em cima de uma peça. Entrei no quartinho que tinha assim na frente de casa, uma garagem de inverno, que é aquelas garagens fechadas. Fechei a porta. Orei na segunda, Jesus não me batizou. Orei na terça,
Jesus não me batizou. Mas quando foi na quarta-feira, aleluia, parece que eu já saí da escola, algo novo ia acontecer, aleluia. Já cheguei acelerado, mas com alegria. Quando eu dobrei o meu joelho, eu não entendi mais nada. Eu não entendi nada que estava acontecendo. Só sei que foi 15 para as 3 da madrugada, quando me levantei chorando. Entrei no quarto e disse: mãe, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Eu estava aqui ouvindo. Que coisa linda. E foi isso que aconteceu, irmãos. É as palavras que nós ouvimos aqui nesta noite. Nós precisamos desejar o Espírito Santo. E quando você passar a desejar o Espírito Santo com muita intensidade, os milagres vão acontecendo, irmãos. Assim, os dons espirituais vai se familiarizando com você. A coisa vai ficando íntima, não vai ficando distante. Não, Jesus vai curando. Você vai receber um dom de interpretação de línguas, dom da fé, dom da ciência, dom de poder, operar maravilhas, mas precisa dessa intimidade. E nesta noite, chegou a sua vez. Amém? Pode ser a sua vez. Eu quero convidar aqui o pastor Luciano. Ele vai fazer essa última oração. Ele vai orar por você. Vamos nos colocar de pé e nós vamos orar. Estamos num momento assim do Espírito Santo aqui nesta noite, muito lindo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. É um novo tempo que Deus tem para nós. E a Bíblia nos deixa relatado duas situações em que o Espírito Santo impediu Paulo de pregar em dois lugares. E em uma visão, alguém chamava Paulo para uma outra região. Antes de orar, eu quero dizer duas coisas para você essa noite. A primeira é, o João já disse, com muita propriedade, eu quero dizer novamente para você essa noite. Eu não sei de quem é que você está dependendo, mas a palavra de Deus para você que veio aqui essa noite e para você que está pela internet é: só conseguiremos chegar lá se nos últimos dias nós dependermos 100% do Espírito Santo de Deus. Não consulte ninguém. Jesus deixou muito bem claro: entra no teu quarto, fecha a tua porta e busca o teu Pai em secreto. E o teu Pai que te ouve em secreto, o teu Pai, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo te recompensará. A recompensa do céu para quem depende 100% do Espírito Santo de Deus. Se você deseja, não venha porque eu estou te chamando, mas se você deseja essa noite dizer: Deus, eu preciso e eu quero. Se você já está, venha também, você continuará. Mas se você ainda não tem tido essa experiência, eu quero depender do Espírito Santo. Eu quero orar pela sua vida. E quando você sai do seu lugar e vem para o altar, é uma atitude de fé, de dizer para Deus: eu quero, eu necessito, eu reconheço que sem a voz, sem a instrução, sem a direção do Espírito Santo não dá para prosseguir. Deus já falou, e a Bíblia diz que Ele cumpre, Ele vela para que a sua palavra seja cumprida. A Bíblia também diz que o efeito pelo qual ela foi pregada, ela foi anunciada, ela vai se cumprir, porque Deus tem prazer em abençoar a sua igreja. Se você quer depender do Espírito Santo, saia do seu lugar e venha para a frente do altar essa noite, começar a ter uma nova vida, uma vida de experiência, de
dependência de Deus. Não dependa das notícias, não dependa da inflação, não dependa se o dólar subiu, se o euro subiu. Isso para nós que somos peregrinos não interessa. O que interessa é se nós estamos realmente sensíveis à doce voz do Espírito Santo de Deus. E Ele tem falado. E realmente nós temos vivido dias na Igreja Assembleia de Deus Belém de Vila Nova, onde o Espírito Santo tem falado, onde o Espírito Santo nos tem direcionado. Eu quero orar pela tua vida esta noite. Você que ficou aí no seu lugar, estenda suas mãos para cá e me ajude a abençoar esses irmãos que tomaram um passo importantíssimo esta noite. Eu quero me incluir juntamente com eles nessa oração. Eu quero ter dependência do Espírito Santo. Eu quero ouvir a voz do Espírito Santo. Antes de abrir os meus lábios, eu quero saber o que Ele quer que eu fale e não o que o meu coração quer falar. Antes de eu olhar para algum lugar, eu quero saber se Ele deseja que eu olhe, se Ele deseja que eu ouça, se Ele deseja que eu toque, se Ele deseja que eu ande. Todo o nosso ser tem que ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Feche os teus olhos. Eu peço a gentileza de você não se movimentar neste momento. Eu peço a gentileza de você não se dispersar neste momento, porque é o momento em que o céu vai agir sobre este lugar. É o momento em que Deus cumprirá a palavra que fora pregada. Oh, nagabachorecanda lamanaias. Ainda há tempo de você sair do seu lugar. Ainda há tempo de você sair do seu lugar e se ajuntar a essas pessoas aqui na frente. Deus te trouxe aqui para dizer para você: você precisa depender do Espírito Santo de Deus. Talvez a sua vida hoje esteja confusa, porque você está ouvindo tantas coisas, mas ainda não parou para ouvir o que é que Deus tem para a sua vida. Pode adorar. É na adoração que Ele se move. É na adoração que as cadeias se rompem. É na adoração que as algemas se quebram. É na adoração que Satanás é repreendido. Adore a Deus essa noite. Comece a pedir para Ele você. Comece a pedir para Deus que você quer depender do Espírito Santo. Oh, você que nos ouve pela internet, comece a clamar a Deus aí do outro lado. Comece a depender de Deus. Talvez hoje você chegou no fim desse dia, com tantas pessoas falando, com tantos conselhos humanos, com tantas notícias, que está te fazendo nesse momento entristecido, cabisbaixo, desesperançoso. Mas há uma palavra que te anima, que te fortalece, que te levanta. É a palavra que você tem que depender tão somente do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Eu quero depender do Espírito Santo. Eu não quero mover um passo da minha vida sem que seja a vontade do Espírito Santo. Comece a orar, irmão. Abra os teus lábios e busque a Deus essa noite. Diga para Ele que você quer depender do Espírito Santo. Diga para o Espírito Santo te ajudar. Ele está aqui. Ele está aqui. Não seja indiferente ao mover de Deus essa noite. Não seja indiferente ao operar de Deus sobre este lugar essa noite.
Não seja um telespectador. Não fique no pé do monte olhando o monte fumegar e Deus falar. Não, irmão, saia do pé do monte e suba para o cume do monte, aonde a nuvem de Deus, a nuvem de glória te cobrirá e falará ao teu coração, te instruirá naquilo que você tem que fazer amanhã, naquilo que você tem que comprar amanhã, naquilo que você tem que assinar amanhã, na decisão que você tem que fazer amanhã. Não a faça se você não ouvir somente e tão somente a voz do Espírito Santo. Pai de amor, de graça e de misericórdia, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus dos patriarcas, Deus de Davi, Deus de Jó, Deus de Daniel, o nosso Deus, o Deus das nossas vidas, que estamos aqui essa noite e não saímos dos nossos lares simplesmente por sair, porque já fora dito essa noite que seríamos medíocres se nós tão somente viéssemos a este lugar simplesmente por vir, simplesmente por ver homens. Não, Senhor, nós viemos aqui porque amamos a Tua palavra, porque temos prazer em adorar o Teu nome, porque queremos ser direcionados pelo Teu Espírito. Senhor, nos faça entender o que é que estamos fazendo no Teu reino. Nos faça entender o que é que estamos fazendo quando adentramos a esse santuário para Te adorar na beleza da Tua santidade. Pai, aqui está a Tua igreja, Senhor. Eu quero me colocar na brecha por ela essa noite. Quero me colocar como um intercessor, Pai. Deus, tira do nosso coração, tira dos nossos ouvidos, tira dos nossos ouvidos, Pai, em nome de Jesus Cristo, todo e qualquer ruído, toda e qualquer voz que não seja a voz do Espírito Santo, Pai. Nós queremos ouvir a voz do Espírito Santo. Pai, essa noite, Senhor, batiza, Senhor, com o Espírito Santo e com fogo. Batiza, Senhor, aqueles que ainda não receberam esse revestimento de poder e de graça, meu Pai. Ah, Senhor, abra o céu sobre este lugar. Manda fogo, Senhor, fogo do céu sobre este lugar essa noite. E ajuda-nos, Pai, a depender do Espírito Santo. Ajuda-nos, Pai, quando formos confrontados no nosso dia a dia, nós termos o discernimento de dizer: espera um pouquinho, eu vou buscar o Espírito Santo. Oh, aleluia! Espere um pouquinho, essa resposta eu vou te dar com a ajuda do Espírito Santo. Espera um pouquinho, eu vou assinar daqui um pouquinho, porque eu vou buscar o Espírito Santo. Espera um pouquinho, eu vou comprar daqui um pouquinho, porque eu vou buscar a opinião do Espírito Santo. Fala, Senhor. Faça os ouvidos nossos essa noite, Deus, ser sensível à voz do Espírito Santo, porque a voz do Espírito Santo é sempre melhor. A voz do Espírito Santo sempre nos levará às melhores decisões. A voz do Espírito Santo sempre nos levará a momentos de alegria, a momentos de refrigério, a momentos de paz, a momentos de tranquilidade. A voz do Espírito Santo nos diz: ainda que você esteja essa noite andando pelo vale da sombra da morte, a voz dele te consola, a voz dele te ajuda, a voz dele te diz: adora mais um pouco, caminha mais um pouco, exalta mais um pouco, acredita mais um pouco. Oh,
Oh, arabassorecanda lamanaias. Faça, Deus, é a minha petição. Faça a nossa vida ser direcionada tão somente pelo Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Conceda-nos o cumprimento daquilo que fora pregado sobre as nossas vidas essa noite, Pai. É o Espírito que faz, é o Espírito que transforma, é o Espírito Santo que ajuda, é o Espírito Santo que abre, é o Espírito Santo que fecha, é o Espírito Santo que decide, é o Espírito Santo que fala, aí não, agora não, é por lá, agora sim, é Ele que decide. Senhor, faça-nos obedientes a voz do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Permaneça aqui na frente. Nós vamos adorar a Deus. Não saia do seu lugar. Você que veio aqui na frente, fica. Não se movimente. Deus está falando. Deus está trabalhando. Deus está restaurando. Deus está animando. Deus está fortalecendo. Deus está repreendendo as vozes que não são as vozes do céu. Deus está tirando a confusão de mentes essa noite. Mentes que estavam confusas por outras vozes. O Espírito Santo está elucidando a nossa mente essa noite. Está clareando a nossa mente essa noite. Aleluia! Adore a Ele. 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 Chame por Ele. Chame por Ele. Invoque o nome dEle. Engrandeça o nome dEle. Faça um pacto com o céu essa noite, de tão somente ouvir a voz do Espírito Santo. Oh, aleluia. Não seja indiferente. Não seja indiferente. Oh, aleluia. Adora Ele. Consulte sempre o Espírito Santo. Aleluia. E Senhor, te entregamos. Levante as suas mãos. Adora Ele. Declare pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Aleluia. Glória a Deus. Que coisa linda. Aleluia. 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 Abraça o seu irmão. Abraça o seu irmão que está do seu lado. Dê um abraço nele. Diz para ele assim, ó: seja dirigido pelo Espírito Santo. Abençoe a vida dele. Abençoe a vida dele. Isso, abraça o teu irmão. Abençoe a vida dele. Diga para ele: seja abençoado, seja direcionado, seja instruído pelo Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Não é à toa que o salmista diz: me alegrei quando disseram, vamos à casa do Senhor. Lá Ele ordena a vida e a bênção para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Não saia da direção do Espírito Santo. Não saia da direção do Espírito Santo. Aleluia.
aleluia. Oh, aleluia. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Aleluia. Aleluia. Fale uma palavra de amor para Ele. Fale uma palavra de amor para Ele. Adore a Ele, aproveite a oportunidade. Esqueça o relógio, esqueça amanhã. Adore a Deus nesse momento, é o teu momento, é a tua história. Aproveite esse momento. Talvez algo que você fosse fazer amanhã, Ele está falando com você agora. Aleluia. 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 Fecha os teus olhos, adore a Ele. Ele está aqui, adore a Ele. Diga para Ele onde é que está a tua dor. Diga para Ele qual é a tua necessidade, porque Ele é o Jeová Jiré, o Deus que provê todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Leva-nos em paz, Deus. A tua igreja precisa de paz essa noite. Paz para decidir. Paz para não decidir precipitadamente. Traz paz ao nosso coração. Traz paz às nossas casas. Traz paz ao local do nosso trabalho. Traz paz ao local do nosso estudo. Traz paz no ônibus que nós andamos. Traz paz pelas ruas que caminhamos. Oh, Arabassuriandalamanais. Traz paz, Deus. Oh, Espírito Santo. És bem-vindo sobre o nosso coração. Nós abrimos o nosso coração, Espírito Santo, e nos fazemos flexíveis à tua voz a partir de hoje. Leva-nos em paz, Deus. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo. Hanagabachoriandamanais. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,